understand those words down his throat, Your Highness. From this night on, I use every means in my power to fight you. Take it easy now. Remember, you got 4,200 pounds of gas in this crate. Yeah, I'd have never thought of that. If I don't see you again, it'll be too soon. And if I never see that ugly map of yours again, it'll be too soon. Olá pessoal, eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre as grandes companhias cinematográficas da velha Hollywood, como elas se estruturaram e como se tornaram as potências que conhecemos hoje. É isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2435.0. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu comecei a narrar as origens do cinema. Expliquei como Thomas Edison, famoso inventor norte-americano, desenvolveu um aparato que permitia a projeção de imagens em movimento, o kinetoscópio. Também falei como a invenção dos irmãos Lumière, o cinematógrafo, surgido em 1895, impactou essa invenção de Thomas Edison. Ele acabou patenteando a invenção dos irmãos Lumière por todo o território americano, de maneira que qualquer um que quisesse filmar ou exibir filmes usando esse dispositivo tinha que pagar royalties para ele. O Edison acabou erigindo um grande trust formado por várias empresas produtoras, como a Biograph, a Vitagraph, a Essanay e várias outras, na costa leste dos Estados Unidos. E qualquer pessoa que quisesse filmar ou exibir filmes tinha que pagar para ele os royalties. Pois bem, durante toda a primeira década do início do século XX, o Edison dominou de maneira avassaladora o mercado cinematográfico nos Estados Unidos. Mas aí surgiram algumas figuras que se insurgiram contra esse monopólio do Trust Edison. Essas pessoas eram formadas por imigrantes, principalmente vindos da Europa do Leste, vários deles judeus, como os irmãos Warner, Adolf Zukor, Louis B. Mayer, Samuel Goldwyn e vários outros nomes. Esses personagens acabaram formando as suas próprias companhias produtoras e suas próprias cadeias de exibição à margem do Trust Edison. Edison reagiu recorrendo à justiça para que esses independentes fossem punidos. E não só isso, ele também recorreu a métodos nada legais para impedir que os filmes fossem feitos e exibidos à margem do seu trust, o que deu início à chamada Guerra das Patentes. Esses independentes, então, procuraram um lugar mais arejado e mais distante possível do Trust Edison, da sua influência, para realizar os seus filmes em paz. E escolheram uma região, uma localidade na Califórnia, chamada Hollywood Land. E lá eles se instalaram. Por volta de 1913 e 1914, esses independentes começaram a realizar os seus primeiros filmes em Hollywood, sendo o primeiro filme oficial, o primeiro longa-metragem oficialmente realizado lá, O Amor de Índio, dirigido por Cecil B. DeMille. E a partir daí, as primeiras companhias cinematográficas hollywoodianas começaram a surgir. A Paramount, a Warner, a Universal e mais tarde a Metro-Goldwyn-Mayer. É nesse ponto que nós vamos então iniciar o nosso podcast de hoje. Bom, lá pelos idos dos anos 1920, a produção norte-americana começa a se sofisticar cada vez mais. Os estúdios começam a investir bastante dinheiro,
eles acabam construindo seus próprios backlots, ou lotes, né, de produção ali, onde eram feitos as externas dos seus filmes, né, eles tinham seus próprios espaços ali, principalmente os filmes de faroeste, ou filmes passados no campo ali, eles tinham seus próprios terrenos onde eles realizavam seus filmes. Aos poucos as ruas, as casas, os cenários foram sendo construídos, os cenários que eram feitos ao ar livre, né, de filmes onde você tinha que filmar em locações, né, em vez de ir até a China, por exemplo, para fazer um filme, eles construíam um pedaço de uma cidade chinesa ali e faziam tudo ali mesmo em Hollywood, na Califórnia. Tá? Nessa altura do campeonato, obviamente, o uso de refletores já estava estabelecido, né? Embora os filmes ainda fossem feitos com estúdios abertos ao ar livre, né? A maioria dos filmes já possuía e já usava muito a luz artificial. Lembremos que nesse período aí, estou falando de 1925, 26, o cinema ainda era mudo, né? O som ainda não havia sido introduzido. Sobre a história do cinema sonoro, eu prometo para vocês que vou fazer aqui um podcast, é muito interessante e muito engraçada e até de certo ponto também triste, né? A história da transição do período mudo para o sonoro, que vai acontecer ali no finalzinho dos anos 1920. Mas durante praticamente 30 anos, né, o cinema foi mudo. Já tinha havido antes algumas experiências. O Pathé, na França, tinha desenvolvido um cinema sonoro que não funcionava muito bem, era meio capenga. Tá? E nos anos 20 mesmo, a Fox tinha desenvolvido seu próprio sistema sonoro, né? A Fox Movietone, mas também não era muito confiável. Né? Havia o problema principal ali dos sistemas sonoros, era a sincronização labial com o som. Né? Às vezes o som saía antes ou saía depois. Para dar essa sincronização era um guai, né? Não era uma coisa muito fácil nem muito simples, e os sistemas ainda eram muito precários. E foi a Warner, o estúdio da Warner, quem acabou investindo num sistema sonoro, né? O Vitaphone, que acabou sendo o primeiro sistema sonoro a funcionar de fato, efetivamente. Em 1925, eles fizeram um filme sem diálogos ainda, mas com efeitos sonoros, barulhos, ruídos, né, gravados e sincronizados com a ação, que é o Dom Juan, estrelado pelo John Barrymore, um ator característico daquela época. Né? Mas é 2 anos depois que realmente a Warner vai dar o pulo do gato com o lançamento do Cantor de Jazz, em 1927, que é considerado, para todos os efeitos, o primeiro filme falado. É o primeiro filme, não necessariamente o primeiro filme sonoro, porque o Dom Juan já é o primeiro longa-metragem sonoro, mas o primeiro longa-metragem falado é o Cantor de Jazz, embora, tá, para todos os efeitos aqui, aqui cá entre nós, ele não era bem um filme totalmente falado. Ele era basicamente um filme mudo, na maior parte da metragem, com alguns momentos em que o personagem falava ou cantava. Né? Então você já pode imaginar que o filme também, o primeiro filme falado, também é o primeiro musical da história do cinema. Né? Então o Cantor de Jazz foi essa revolução, como eu falei, eu vou fazer um episódio aqui no meu podcast só sobre o cinema sonoro, então aguardem que uma hora eu vou falar sobre isso. O Cantor de Jazz foi um terremoto que atingiu Hollywood e o cinema em geral. Por quê? Porque, primeiro, que as pessoas gostaram da novidade. Né? A princípio, todos os executivos dos estúdios estavam enxergando aquilo com muito ceticismo, achavam que o sistema de som não ia funcionar, seria uma moda passageira, que as pessoas estavam tão acostumadas a assistir filmes mudos, né? Apenas usando a mímica lá e a expressão facial, né? Que não iam se interessar por assistir filmes falados. Né? Mas não podiam estar mais enganados do que isso. Né? Porque, muito pelo contrário, né? O estrondoso sucesso de bilheteria do Cantor de Jazz e o público ávido para assistir novos filmes falados fez com que a indústria tivesse que se remodelar completamente. E aí os estúdios tiveram que investir pesadamente. Primeiro para se reformularem, para fazerem em suas instalações uma completa reestruturação. Por quê? Como eu disse agora, os filmes mudos, você podia filmar filmes ali ao ar livre, né? Ou no estúdio aberto, um ao lado do outro, com todo mundo falando ao mesmo tempo, até um rádio tocando, que não ia fazer diferença nenhuma, afinal o filme era mudo, era silencioso.
Mas com filme sonoro isso tudo muda. Então você vai precisar construir os sound stages, ou estúdios de som, se preferirem chamar assim, uma tradução mais literal, né? Que eram basicamente o quê? Estúdios fechados à prova de som, para que o som externo não penetrasse dentro do estúdio. No início, só para vocês entenderem, no início do sistema sonoro, do cinema sonoro, não havia ainda, demorou um tempo até que se realizassem, até que se conseguissem técnicas para suprimir os ruídos, e a própria dublagem, né, que a gente conhece tão bem, só seria inserida nos filmes alguns anos depois. No início, todo o som que havia era o som captado no momento da filmagem, não tinha como depois inserir sons externos ali, acrescentar efeitos sonoros, como é feito hoje, né, nas trilhas sonoras dos filmes. Né. Então, isso obrigou as companhias cinematográficas a gastarem fortunas, né, para se reestruturarem e a montarem um novo parque industrial, né, completamente diferente daquilo que havia antes. Né. Vocês imaginam o vultuoso investimento que isso era, né, construir novos prédios, edificações sólidas, a prova de som e tudo mais, né, onde pudesse caber várias pessoas, técnicos, equipamentos e tudo mais, refletores, tudo isso daí. Né. Bom, esse foi o primeiro passo. O segundo é que não bastava você fazer o filme sonoro. Você tinha que instalar equipamentos sonoros onde os filmes seriam assistidos, nas salas de cinema. E aí isso obrigou as companhias, que a maioria delas, só para vocês entenderem também, a maioria delas tinham sua própria cadeia de exibição, suas próprias salas de cinema espalhadas não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Né? Então a Metro tinha suas próprias salas de exibição. Aqui em São Paulo tinha até o Cine Metro, que originalmente era da Metro. Tinha o Cine Paramount, que era da Paramount, e assim por diante. A maioria das companhias, não todas, tinham suas próprias cadeias de exibição. Então, isso fez com que eles também tivessem que gastar uma fortuna instalando alto-falantes, equipamentos sonoros nos cinemas, para poder passar os filmes falados, obviamente. Né? Então, eles começaram a gastar muito dinheiro e aí a ter que pedir empréstimos bancários para poder bancar essa reestruturação generalizada do cinema. Só que nisso, estamos falando aí de 1929. Como vocês devem, quem aí sabe de história, sabe muito bem o que aconteceu em outubro daquele ano. A quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York vai lançar os Estados Unidos e, por extensão, o mundo, numa recessão sem precedentes. É o período que começa ali em 29 e vai se estender até o final da década de 30, conhecido como a Grande Depressão. Período nefasto, né, de falências em série das empresas, desemprego, fome, desespero, né, como decorrência disso, pobreza crescente nos Estados Unidos e violência crescente. Né. Começa a época dos gangsters, né, começa a ver ali a bandidagem, começa a explodir, o país começa a se desintegrar, e isso vai ter reflexos no mundo inteiro. Nesse período, então, os estúdios são apanhados de calças curtas com a quebra da bolsa e estão já endividados. E aí isso obriga os estúdios a se reformularem mais ainda, a racionalizarem a sua produção para não terem mais prejuízos. Ou seja, vamos continuar no negócio, mas vamos ter que nos preparar melhor, né? Nos organizar melhor, fazer uma produção mais racionalizada, mais pensada, mais projetada, né? Para que os filmes não deem prejuízo, para que a gente atinja o nosso público na veia, né? E tenha o retorno financeiro que a gente almeja. Né? E aí começa então a ser bolado, a ser estruturado o chamado sistema de estúdios. A mente criativa, a mente genial, né, por trás desse sistema, desse mecanismo, né, que era basicamente o quê? Uma grande arquitetura de produção para que os filmes saíssem numa escala constante, assim como uma linha de produção constante, com uma qualidade alta, impecável, tanto no aspecto dos roteiros, quanto de direção, dos aspectos técnicos, né, de direção de arte, a construção de cenários, figurinos, fotografia, trilha sonora, né, quanto também nas atuações e na edição final e a distribuição. Tudo teria que ser controlado milimetricamente, rigorosamente, para que os filmes saíssem com uma qualidade impecável. Tá? Então, a mente por trás desse processo, né, foi o produtor Irving Thalberg, que era o chefe de produção da Metro-Goldwyn-Mayer na época,
Eu estou falando isso em meados dos anos 20, 25, 27. A Metro ela foi fundada nessa época, né? E o Irving Thalberg entra nesse período aí na Metro, em período inicial, e ajuda a reestruturar o estúdio. Quando entra a Grande Depressão, o estúdio já está mais ou menos em essa reestruturação já está em andamento, já está se consolidando. E o Irving Thalberg, então, ele controlava, né, com mão de ferro e pessoalmente a produção de cada filme. Então, ele escolhia ali, passava pelas mãos dele os roteiros dos filmes, ele escolhia os projetos que seriam viáveis, os que não eram, ele deixava de lado, tá? E ele escolhia os nomes que iriam desenvolver esse projeto, os produtores, os diretores, os roteiristas que iriam melhorar o roteiro, né, dar-lhe a feição, né, dar-lhe a feição que precisavam. Os atores, obviamente, quem seriam os atores escolhidos para os papéis, né, e a edição final. Enfim, ele controlava todo o processo, da pré-produção, a produção até a pós-produção e até mesmo a distribuição ele acabava acompanhando. Tá? Então, o Irving Thalberg foi um gênio, né, vamos dizer assim, por trás desse sistema hollywoodiano, que nada mais é do que o sistema capitalista em sua máxima potência. E não por acaso a Metro, que era o estúdio mais poderoso da época, se torna ainda mais poderoso e se especializa em produções, em filmes, né, de primeira linha. De grande orçamento e uma produção luxuosa, filmes vistosos, visualmente espetaculares mesmo. A Metro tinha ali, as produções mais ricas da época eram da Metro. Tá? Então, o fenômeno que começa a acontecer a partir daí é que os outros estúdios, vendo que a Metro tinha instaurado esse processo, esse mecanismo de produção de filmes, eles passam a seguir esse mesmo método. Né? Então, cada estúdio passa a ter o seu próprio chefe de produção, né? E aí passam também a produzir os filmes de acordo com esse método. Claro que com algumas variações, né? A Metro dava-se ao luxo de ter o Irving Thalberg como chefe de produção e 3 ou 4 unidades de produção que eram, por sua vez, dirigidas por produtores separados que produziam seus próprios filmes. Mas a Warner, por exemplo, não tinha os recursos que a Metro tinha, não teve que se concentrar no único chefe de produção, o Darryl Zanuck, que mais tarde vai sair, vai se juntar a outros executivos e vai comprar a parte do William Fox, da Fox, e formar a 20th Century Fox, isso em 1934, quando então a Fox Filmes, como a gente conhece, a 20th Century Fox surge. Né? Mas o Darryl Zanuck era o chefe de produção da Warner no início dos anos 30. Tá? Da mesma forma, o Carl Laemmle, o dono, e o filho dele, o Carl Laemmle Jr., passam a ser os responsáveis pela produção do estúdio deles, a Universal. E por aí vai. Né? Cada estúdio, então, tinha o seu chefão lá, o seu chefe. Às vezes o chefe executivo era também o chefe de produção, né? Como era o caso do Harry Cohn na Columbia. Ele era o chefe do estúdio e ele era o chefe de produção. Mas, na maior parte, você tinha duas figuras separadas, seguindo mais ou menos o modelo da Metro, da MGM. Tá? E o que acontece a partir daí, estamos falando aí do iniciozinho do sonoro, na época do cinema dos anos 1930, o que a gente tem aí é que cada estúdio vai, aos poucos, se especializar em um determinado gênero e formato de filmes. Isso não foi pensado, isso não foi planejado, isso não foi estudado, apenas acabou acontecendo que cada estúdio, devido às suas idiosincrasias, suas particularidades, acabou se especializando em um determinado estilo de filmes. Então vamos lá. A Metro, que eu já mencionei agora, ela, por ter mais recursos financeiros, por ter maior número de estrelas contratadas, né? O estúdio, aliás, se gabava de ter mais estrelas contratadas do que aquelas que existiam no firmamento, né? Esse era o ditame, né? O dito, né? O lema, o slogan, né? Da Metro. Ela acabava naturalmente sendo o estúdio mais produtivo e o que fazia as produções mais bem cuidadas. O Irving Thalberg, ele, apesar de ser um executivo, tal, um jovem, ele era jovem, né, ele não tinha 30 anos quando instaurou o sistema de estúdios lá. Né. Por ser um rapaz jovem, né, ele era casado com a Norma Shearer, uma atriz famosa da época, ele tinha um certo bom gosto literário. Tá? Ele escolhia com muita precisão e com muita perspicácia os filmes que ele queria que fossem feitos. Tá? Então,
do estúdio dele, principalmente, saíam as grandes adaptações literárias de clássicos da literatura, que ele era bastante afeito. Né? Então você tem ali um David Copperfield, você tem a Dama das Camélias, estrada pelo Robert Taylor e a Greta Garbo. Enfim, você tem ali vários dessas produções históricas, né? De clássicos da literatura universal. Né? Você tem A Queda da Bastilha, baseada no livro Um Conto de Duas Cidades, né? Com Ronald Colman, O Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens também. Então ele vai se especializando cada vez mais, vai se dedicando cada vez mais a fazer filmes baseados em obras literárias famosas, e sempre, é claro, os filmes eram encabeçados por artistas de grande renome. A Metro tinha o maior número de atores e atrizes da época. Né? Os principais, os maiores astros de estrelas de Hollywood dos anos de ouro estavam lá. Então você tinha, além da Greta Garbo que eu citei, o Robert Taylor, o Clark Gable, a Jean Harlow, a partir de um certo momento Spencer Tracy, também a partir de um certo momento a Katharine Hepburn, que começou na RKO e foi para a Metro. Mais tarde, a menina de ouro da Metro, a Judy Garland, né, que estrelaria os clássicos da Metro. Todos vocês conhecem alguns dos filmes da Metro feitos nesse período da Era de Ouro. Né? Basta mencionar aqui O Mágico de Oz, estrelado pela Judy Garland, o Cantando na Chuva, né? E mais tarde, em 59, o Ben-Hur, famosa versão com Charlton Heston, lá do final dos anos 50, em cores, som estereofônico, tudo mais. Né? Todo mundo já deve ter visto aí. Né? Quem é cinéfilo que se preze não pode deixar de conhecer esses clássicos. Né? Então a Metro foi o estúdio, e não só isso, né? Você tinha ainda, até a Cadela Lessie ficou famosa, na década de 40 começa a trabalhar uma jovem atriz que depois vai despontar como uma das maiores atrizes da história do cinema, Elizabeth Taylor, e vários outros artistas de grande renome da época tinham ali contrato fixo com a Metro. John Crawford começou ali, depois foi para a Warner, enfim. E da mesma forma, nos outros estúdios, eles tinham os seus próprios atores contratados. Né? O sistema de estúdios ele só foi possível, e aí é o ponto que eu quero chegar. O sistema de estúdios só foi possível porque os estúdios criaram um contrato com os atores que os mantinha presos aos estúdios. O famoso contrato de 7 anos. Tá? Vamos entender o que é isso. O contrato de 7 anos era um contrato de exclusividade. Os atores só podiam fazer filmes para um determinado estúdio, com o qual eles firmavam esse contrato. Na verdade, você tinha mais ou menos um sistema. É interessante observar isso. O sistema dos estúdios da época se parecia muito com o mesmo sistema que os times de futebol aqui no Brasil operam. Tá? Você tem os jogadores contratados, e são exclusivos. Às vezes o time de futebol empresta esses jogadores em troca de algum outro jogador para outro time. Mas a carreira futebolística desses jogadores é decidida pelos cartolas, né, pelos donos dos clubes, os poderosos dos clubes, da mesma forma como naquela época, nos estúdios de Hollywood, a vida dos atores, não só deles, os diretores também e os técnicos, era decidida pelos chefões dos estúdios, né, pelos produtores e pelos executivos. Eram eles que determinavam que filmes os atores iam fazer, eles não tinham liberdade de escolha. Que papéis eles teriam que obrigatoriamente engolir, né? Quer gostasse ou não, eles eram obrigados contratualmente a obedecer, se não seriam punidos. Eu vou explicar daqui a pouco como é que essa punição podia ocorrer. Eles decidiam quantos e quais filmes eram os ideais para cada ator, ou diretor, ou roteirista. Enfim, eram os executivos dos estúdios que determinavam a vida desse pessoal. Né? Então vocês imaginem, né, que muitas vezes esses contratos de 7 anos, se chamava sempre que eram contratos que duravam 7 anos e normalmente eram renováveis. Né? Eles acabavam sendo uma camisa de força, principalmente para os atores, né, que muitas normalmente queriam escolher as suas próprias carreiras, escolher os filmes que queriam fazer, os papéis que gostariam de interpretar. E aí, Hollywood sendo Hollywood, né, e o sistema de estudos da forma como ele foi construído, ele determinou essa especialização, inclusive, no gênero de filmes que cada ator faria. Então, por exemplo, naquela época era muito difícil um ator de um determinado gênero migrar para um outro gênero, fazer um outro tipo de filme que não aquele. Então, se o cara era um vilão, por exemplo, ele seria vilão para sempre. Não ia ter oportunidade de ser herói em algum filme. Se o cara era um gangster, ele teria que sempre fazer papéis de gangsters.
Fred Astaire, por exemplo, que era cantor, bailarino e ator. Tá? Ele começou a carreira dele cinematográfica dançando e cantando e ficou assim por décadas. Ele não teve chance. Naquela época, ele não conseguia, nem que ele quisesse, fazer um filme histórico, um filme de época, um filme mais dramático, onde ele não cantasse ou nem dançasse. Não tinha jeito. Ele tinha que cantar e dançar obrigatoriamente, por obrigação contratual. Tá? E assim por diante. Errol Flynn, por exemplo, quando começa, ele faz os filmes de espadachim, os swashbucklers, como são chamados, e ele é obrigado a ser isso, fazer, ou então filmes de faroeste. Era sempre um herói de ação. Até porque, convenhamos que o Errol Flynn não tinha ali dotes dramáticos como um Barrymore, um Spencer Tracy, né? Ou um Edward G. Robinson para fazer papéis mais densos. Mas, de qualquer maneira, ele poderia, de repente, ter feito coisas um pouco diferentes, mas raramente era dado esse espaço para ele. Né? Normalmente ele ficou estereotipado como ator de filmes de ação, principalmente de capa-espada ou de faroeste. Né? Da mesma forma como Fred Astaire nos musicais. Na Universal, por exemplo, Boris Karloff se tornou o primeiro Frankenstein do cinema sonoro e o coitado só pôde fazer papéis ou como Frankenstein ou em filmes de terror. Raramente vocês vão ver o Boris Karloff fazendo alguma coisa que não fosse filmes de terror. E idem o Bela Lugosi. Né? Ficaram marcados e estereotipados. Não é tanto que o público não aceitasse, mas o fato é que eles, a partir de um certo ponto, né, eles passaram a ser, por quase uma exigência dos próprios estúdios, né, a fazer aquele tipo de filme e não poder migrar para outro gênero. Né? Então isso limitava bastante o alcance. Eu fico imaginando se esses grandes atores do passado, da era de ouro de Hollywood, né, vivessem nos dias de hoje e tivessem a liberdade de escolher o que quisessem fazer. Seria fascinante, né? Imagino quantos filmes diferentes, interessantes, esses atores não teriam feito, esses atores e atrizes, né, claro. Mas enfim, assim era o sistema daquela época e lutar contra ele era um esforço inútil. Por quê? Se você se insurgisse contra isso e dissesse, não, eu não quero fazer esse filme ou esse determinado filme, tá, tudo bem, você não vai fazer, mas em compensação também você vai ficar na geladeira por 6 meses ou 1 ano. Gente, ficar sem fazer filmes por 1 ano, mesmo recebendo, era praticamente a morte. Né? O cara que era uma estrela rapidamente caía no esquecimento e o outro ator ali que vinha em ascensão, né, vinha escalando sucesso, te ultrapassava e passava a fazer os filmes que você não quis fazer. E você perdia valor de mercado e com o tempo você acabava sendo esquecido até ser demitido quando acabava o contrato, ou então um outro tipo de punição, que também era muito comum, você ser cedido a um estúdio menor. Tá? Onde você acabava ficando meio que na casinha do cachorro. Né? Você era obrigado a fazer filmes em um estúdio mais pobre, que iam te dar menos visibilidade e não só, iam diminuir seu status de grande estrela para uma estrela apenas mediana, um ator apenas mediano, né? de sucesso apenas relativo, o que era também mortal, né? para a carreira desses atores naquela época. Tá? Então, aqueles que tinham bom senso, que tinham juízo, obedeciam sem pestanejar e sem discutir, né, aos filmes, às ordens dos seus executivos. Né. Apesar de que houve alguns, e muitos, né, que se rebelaram. O caso mais notório na década de 30 foi o do Clark Gable na Metro. Diz-se que ele se rebelou, né, contra as exigências do Tauber, né, de fazer determinados tipos de filmes. Né. Há também uma história que eu já li a respeito, que ele teria se envolvido com uma das atrizes da época, Jean Harlow, e foi punido por conta disso. Outras fontes dão que a atriz era Joan Crawford, mas enfim. O fato é que ele acabou sendo punido e foi cedido a um estúdio pequeno, né, menor, né, que era a Columbia. E lá na Columbia ele acabou fazendo o filme, por ironia do destino, o filme que lhe daria o Oscar, que aconteceu naquela noite de 1934. E o que acontece a partir daí é que as coisas se tornam mais interessantes. Mas essa, meus caros, é uma história que eu vou deixar para o próximo episódio da Arca do Moretti, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste bate-papo sobre a origem e o desenvolvimento dos grandes estúdios hollywoodianos na Era de Ouro. No próximo episódio nós vamos conversar mais a respeito desse assunto, focando principalmente na especialização dos grandes estúdios em gêneros e formatos de filmes. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber as novidades.
Até a próxima semana então, gente. Um grande abraço para vocês.